Oi, eu sou a Mãe Bárbara de Ançã e hoje eu vou falar sobre Umbanda, religião de secretismo. Mas antes, lembrem de curtir e se inscrever no canal. Quero dizer também para vocês que esse é o novo cenário do canal. Eu vou tentar sempre ter um desenho novo para vocês, dessa vez é Mãe Ançã. Participação especial do João Caveira aqui, ó. Meu caderninho aqui. Quero lembrar também que agora a gente tem um padrinho, então eu tenho a listinha de agradecimento aos padrinhos e madrinhas maravilhosos que estão ajudando a manter o canal. Se você quer ajudar a manter o canal também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e que vocês podem doar. Tem prêmios por cada tipo de doação. Vou agradecer, mandar um beijo especial para a tia Neia, Claudineia, maravilhosa, Goulart. Quero mandar um beijo para o Dalmiro Camanducaia, para Tamires Martins, para Ana Palma Razaboni, para o Antônio Alves Cavalcante Júnior, para Jess Caroline, gostei usando Jess Caroline, para Ivanildo Silva Santos, para Luan de Souza Lopes Garcia, e para o meu amigo Gustavão. Todas essas pessoas estão ajudando no canal e estão comprando vales que valem esse beijinho. Para todas aquelas pessoas que podem ajudar com R$1, eu também estou mandando um beijo especial para todos vocês. Muito obrigado. Vamos fazer esse canal ficar mais forte para que novas coisas possam acontecer. Hoje, no primeiro vídeo do novo modelo do canal, eu vou falar sobre Umbanda, religião de sincretismo. Então eu vou dizer primeiro para vocês o que é sincretismo. Estou aqui com um caderninho para ficar mais fácil para eu poder ler. De acordo com o dicionário, existem duas versões, duas explicações sobre a palavra sincretismo. O significado religioso e o significado filosófico. No significado religioso, nós temos fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação dos seus elementos. Já na questão filosófica, sincretismo significa síntese razoavelmente equilibrada dos elementos díspares originários de diferentes visões do mundo ou doutrinas filosóficas distintas. O que isso quer dizer, amiguinhos? O que quer dizer isso, meus amados? Quer dizer que uma coisa, quando ela é sincretizada, ela é absorvida e reconfigurada dentro daquela religião, na versão religiosa. E na versão filosófica significa que uma determinada linha de pensamento rearranja todas as informações de uma forma sintética numa nova configuração. Então, vamos lá. A Umbanda ela é uma religião de sincretismo. O que significa? Significa que ela absorve os outros elementos de outras religiões e ela reconfigura ela de uma forma dentro da sacralidade da religião Umbanda. Em questão de filosofia, a Umbanda tem a intenção de reagrupar todos os conhecimentos da humanidade vindos de todas as religiões de uma forma de poder emanar ela dentro da lei do bem. Então, a Umbanda ela é sincrética nas duas questões, seja ela filosófica, seja ela na questão religiosa. Ela bebe de fontes anteriores e reconfigura dentro de suas crenças e ela sintetiza as crenças de uma forma melhor. A religião Umbanda nasceu no Brasil como forma de expressar a espiritualidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo miscigenado, ou seja, nós, BRs, somos uma mistura de várias crenças, culturas, religiões, povos, raças. A gente sabe disso. A gente sabe porque a gente trabalha do lado com um negro e do outro lado com um chinês e na frente com um japonês e no nosso sangue nós temos índios e temos portugueses. Todo mundo aqui no Brasil é misturado. Todo mundo aqui é miscigenado. E nada mais óbvio que uma religião que tentasse agregar todas essas formas diferentes de ver o mundo e nessa miscigenação de uma forma sintética, para que pudesse ter uma religião que apresentasse a característica específica do Brasil. Além disso, a Umbanda também tem uma função astral de tentar apaziguar
todas as diferenças religiosas. É por isso que a Umbanda bebe de várias outras religiões do mundo e readequa dentro da sua filosofia. Então, sim, a Umbanda vai ter elementos de todas as religiões. E dependendo do terreiro, ela vai ter mais ou menos elementos de uma determinada região ou religião. Vai depender muito do repertório do pai de santo, da mãe de santo, do repertório cultural do local e de diversas outras questões. Então os terreiros eles não são iguais, todos eles são sincréticos. Todos os terreiros de Umbanda têm sincretismo, diferentes medidas e diferentes formas de sincretismo, mas tem sincretismo. Então o que a Umbanda tem? A Umbanda tem o sincretismo de várias religiões que são tradicionais aqui do Brasil. Nós temos o sincretismo da Igreja Católica, quando nós acendemos velas, carregamos terços e fazemos orações à Virgem Maria. E temos os santos no altar, quando nós acreditamos em Jesus. Nós temos o sincretismo da nossa cultura indígena, quando nós usamos as ervas, quando nós usamos as guias, quando nós usamos os elementos como penas, sementes. Temos os nossos ancestrais do candomblé, quando nós usamos os orixás, os ebós, as entregas, os obis, os búzios, o pé no chão, o bater cabeça, o bater adjá e diversas outras religiões. Quanto mais religiões forem sendo parte do nosso povo brasileiro, quanto mais recebermos espíritos de outras religiões aqui no nosso país, pessoas de outras religiões, mais abertura a Umbanda vai ter para abraçar essas religiões. E mais fortemente nós teremos o sincretismo de outros símbolos. Vamos pegar exemplos de terreiros que fazem mantras com a força do budismo, terreiros que fazem diversos outros tipos de práticas, vindos pela espiritualidade dessas demais religiões. Isso é uma forma da Umbanda cumprir com sua lei do amor incondicional e do respeito ao livre-arbítrio. Então a Umbanda é uma religião que respeita todas as outras religiões. Então você, umbandista, que te diz umbandista e não consegue entender o pastor com a Bíblia ou o muçulmano se explodindo ou colocando véu na cabeça, saiba que você não está sendo umbandista, porque você não está respeitando a liberdade de culto do outro. Claro, a Umbanda ela é sincrética, então ela não vai fazer exatamente o que a outra religião faz. Ela vai absorver, modificar e fazer dentro daquela lei da Umbanda, porque ela é uma religião separada das demais religiões. Ela não é um candomblé mais fraco, ela não é um kardecismo mais sujo e atrasado, ela não é um culto ou uma missa com tambor, ela não é uma jurema dentro de uma casa. Não, gente. A Umbanda é uma outra religião. E isso eu digo principalmente para os candomblecistas que não conseguem entender que a Umbanda não é candomblé. São religiões diferentes. Aquilo que é sagrado no candomblé não é sagrado da mesma forma na Umbanda. É sagrado, tem sua sacralidade, mas não da mesma forma. Então, um búzio no candomblé, ele tem uma configuração fundamentada religiosa, ele tem uma sacralidade específica do candomblé. Na Umbanda, essa sacralidade ela é reconfigurada, ela é sincretizada, é uma outra sacralidade. Ela é sagrada, mas de uma outra forma. Então, assim, é importante que vocês entendam, para os kardecistas, alguns kardecistas também, que a Umbanda não é uma religião que trata com espíritos atrasados. São espíritos como todos os outros espíritos que vêm para passar ensinamento e doutrina. A diferença é que os símbolos são diferentes, a configuração é diferente, a sacralidade é diferente. Porque se fosse para ser uma cópia mal feita do candomblé, uma cópia mal feita do kardecismo, uma cópia mal feita de qualquer outra religião, não teria por que a Umbanda existir. Porque cópia mal feita a gente tem por aí afora muito fácil. Quantos
ter ilês de candomblé aí, marmoteiro, que não tem nada de ilê de candomblé. Quantos centros kardecistas que não tem nada de centros kardecistas. Quantas igrejas evangélicas que não tem nada de igreja evangélica. Quantos terreiros de umbanda que não tem nada de terreiro de umbanda. Então, cópia mal feita não precisa ter um novo nome. É só receber o nome daquilo que já existe. Então a Umbanda, ela não é uma cópia mal feita das demais religiões. Ela é uma religião própria, com sacralidade própria, com símbolos próprios. A única coisa que ela usa são os nomes das demais religiões. O resto está sincretizado, está reconfigurado, está sintetizado, está organizado de uma outra forma, numa outra sacralidade. Vou dar um exemplo para vocês sobre a questão do sincretismo, principalmente para os nossos irmãos do candomblé, que tem um pouco de dificuldade de entender como é que a Umbanda trabalha com essa questão do sincretismo. Eu vou usar um exemplo do que aconteceu dentro da própria religião de vocês. Quando os africanos foram trazidos para cá, da mãe África, infelizmente como escravos, eles trouxeram com eles o culto aos ancestrais que hoje nós chamamos de candomblé. Por que hoje nós chamamos de candomblé? Porque eles mudou. Aquilo que nós tínhamos na África, que nós temos agora, não é mais a mesma coisa. Por causa de várias questões. Vamos ao exemplo que eu estou dando. As ervas que eles usavam, os ancestrais africanos usavam lá na Mamãe África, não existem aqui no Brasil. Não existem. É outro continente, é outro clima, é outra flora, é outra fauna. Então, como é que um descendente da tribo de Ogum ia cultuar o seu ancestral, seu orixá e seu deus, sendo que era um culto puramente natural, ligado aos elementos da natureza, se ele não tinha as ervas, símbolo do seu orixá aqui? Bem, nós usamos ervas de orixá hoje aqui. E esse uso das ervas de orixá que nós usamos hoje aqui, no caso na Umbanda, ela foi sincretizada dos nossos irmãos candomblecistas. Mas como é que os candomblecistas decidiram, então, que a espada de São Jorge seria uma espada de Ogum, uma erva de Ogum, sendo que não existia a erva de São Jorge, né, a espada de São Jorge, lá na África? Muito simples. Sincretizando. Eles simplesmente viram naquela mistura da cultura os índios trabalhando com as ervas de forma sagrada e eles pensaram, tá aí, eles não têm as mesmas ervas que nós temos, mas eles usam ela da mesma forma sagrada. Nós vamos ler, entender cada uma dessas ervas e colocá-las dentro do padrão dos nossos deuses anteriores, dentro dos nossos orixás. Ou seja, eles não copiaram a sacralidade do índio brasileiro, do uso da erva. Eles sincretizaram. Eles pegaram o uso da erva e adaptaram para o conhecimento que eles tinham dentro das ervas que estão disponíveis no Brasil. Isso é sincretismo. Isso não está errado, isso é aceitável. Isso não diminui em nada o culto do candomblé aqui em comparação com o culto do ancestral africano. Continua se fazendo a mesma coisa. A gameleira branca não é a árvore sagrada que se tinha na África, lá não tem gameleira. Mas eles entenderam na nossa gameleira branca o mesmo símbolo de Irocola na África. Então, o que eles fizeram? Eles sincretizaram, pegaram um objeto sagrado de um outro povo e reconfiguraram dentro da sua sacralidade. Pode perguntar para os mais velhos sobre essa questão das ervas. Vocês podem ter certeza que os mais velhos vão saber explicar. E que vai ser exatamente isso que eu falei, porque foi com uma Iaô que eu aprendi isso. Então, reforçando isso. Os negros africanos, eles não faziam uma pagelança pela metade, eles faziam candomblé. Não é porque eles usavam as ervas dos índios que era uma pagelança pela metade.
Nós, umbandistas, não fazemos um culto ao orixá pela metade. Nós fazemos um culto ao orixá dentro da Umbanda. Nós fazemos Umbanda. E vocês fazem candomblé. Vocês fazem kardecismo. Vocês fazem N outras religiões. E nós fazemos Umbanda. Então, eu acho que é muito importante a gente entender essa questão. Que é legal também lembrado porque que tem terreiros que fazem novena, fazem e respeitam a quaresma, e tem terreiros que não respeitam a quaresma, mas tem terreiros que fazem camarinha, e tem terreiros que o cruzamento é simplesmente uma entrega. Por causa do sincretismo. Cada umbanda vai beber mais ou menos de uma fonte ancestral. Vai beber mais do candomblé, vai beber mais do kardecismo, vai beber mais das religiões orientais e etc. Isso é Umbanda. E não tinha lugar diferente para a Umbanda nascer. Um país onde o negro come macarronada no domingo, o loiro come vatapá na praia no final de semana, onde todos nós comemos arroz, feijão com farinha ao longo da semana, que são coisas misturadas de várias culturas que vieram para cá. Nada mais brasileiro do que uma religião que come arroz, feijão com farinha, com macarronada e comer sushi de sobremesa, sushi de morango de sobremesa. É isso que a Umbanda é a nossa cara. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem uma olhadinha no Padrim, vai lá na descrição do vídeo, vai estar um link. Se vocês não podem ajudar com 15, 20, 30, 60 reais, R$1 que vocês possam ajudar mensalmente, não paga nenhuma coxinha e pode ajudar muito no canal. Vamos juntos poder fazer mais, porque eu era isso ou ia ter que fechar o canal. Então, me ajudem, que eu ajudo vocês. Axé!